aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Colossenses, capítulo 1, versículo 27 e 28. No estudo anterior, começamos a explorar a pergunta: que significa pregar Cristo? Relembramos que 3 importantes verbos gregos são invertidos por pregar em inglês, significando respectivamente dar boas novas, falar completamente e anunciar ou proclamar. Vimos primeiro que pregar Cristo é dar as boas novas concernentes a Cristo, a saber, que ele veio para libertar seu povo dos seus pecados. Isso exigiu que explicássemos tanto a natureza como as consequências do pecado e a necessidade de arrependimento e fé. Prosseguindo, consideramos agora as implicações da segunda palavra, que significa pregar ou falar completamente. Muitos defendem o evangelho simples, que exige que não passemos além dos pontos considerados no capítulo anterior. Paulo pregou apenas o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Não é verdade? Isso está em Atos, capítulo 20, versículo 21. Não, pois a passagem citada prossegue e diz que Paulo anunciou todo o desígnio de Deus. Atos, capítulo 20, versículo 27. Na verdade, é preciso haver simplicidade em nossa proclamação de Cristo, pois o Evangelho precisa ser compreensível para pecadores fracos e tolos como nós. Mas muitas vezes o que passa por simplicidade é superficialidade, na qual o Evangelho é despojado do seu conteúdo bíblico e passa a focalizar as necessidades humanas antes que a glória divina. Isso devemos evitar. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 27, citado no início do nosso estudo, Paulo diz-nos que é da vontade do propósito de Deus fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério. Com mistério, ele quer dizer o Evangelho, outrora oculto, mas agora revelado. Nós podemos comparar com Efésios, capítulo 3, versículo 4 ao 7. Isso deve alentar-nos para o fato de que Deus não se satisfaz com uma mensagem superficial. Ele quer que as pessoas ouçam não apenas os rudimentos do Evangelho, mas as suas riquezas e a sua glória. Consequentemente, Paulo prossegue e diz: a quem Cristo anunciamos, empregando a palavra grega katangélio, que significa falar ou dizer completamente. Noutras palavras, para pregar Cristo e agradar a Deus, temos que dizer às pessoas tudo o que sabemos sobre a sua obra de redenção. Tampouco devemos tratar deste evangelho completo como se estivéssemos fazendo cobertura de açúcar fino para o bolo. Um luxo para os que gozam ricas condições espirituais, mas realmente não essencial para a salvação. Paulo prega Cristo completamente para garantir que os seus ouvintes se tornem perfeitos, isto é, completos em Cristo Jesus. Certamente não pode haver nenhum caminho curto ou parcial na questão da nossa redenção. Sendo assim, uma seríssima responsabilidade pesa sobre os que pregam a palavra. Paulo diz a Timóteo: medita estas coisas, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto quanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 15 e 16. Isso nos faz lembrar que pregar Cristo envolve doutrina. Não no sentido de discorrer sobre doutrina, mas no sentido de que a nossa pregação deve ser de caráter doutrinário, baseada num claro conceito sobre o propósito eterno de Deus, sobre a pessoa de Cristo e sobre o significado da expiação.
Não ousamos pregar Cristo de maneira superficial. Devemos fazer justiça às riquezas e à glória, tanto da sua pessoa como da sua obra redentora. Isso toma tempo e esforço, mas qualquer coisa menos que isso desonra Cristo e desagrada a Deus. Quando Paulo fala sobre apresentar todo o homem completo, ele está falando sobre o dia em que todos teremos que comparecer ante o tribunal de Cristo para prestar contas da nossa vida e do nosso serviço, segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 10 a 12. Em termos cortantes, ele acrescenta: conhecendo, pois, o terror do Senhor, persuadimos os homens. Mas o temor do Senhor está fora de moda. Um dos grandes problemas do nosso tempo é a falta de seriedade na pregação. Está em voga a leveza e a facilidade de assimilação. A melhor pregação, dizem, é fácil de ouvir e suave para a mente. Não deve exigir muito do ouvinte. Portanto, deve ser curta, polida e não muito profunda. A verdade sólida precisa ser entremeada com gracejos ou anedotas. Bons bocados são mais importantes do que boa doutrina. Nossa pregação nunca deve fazer ninguém ficar bravo ou aborrecido. As pessoas vêm à igreja para experimentar o fator do bem sentir, não é? Esse tipo de pensamento é endêmico em muitas igrejas. Se havemos de pregar Cristo completamente, é preciso resistir a essa tendência. Voltemos a Atos, capítulo 20, versículo 26 e 27. Despedindo-se dos presbíteros de Éfeso, Paulo declarou-se limpo do sangue de todos. Qual era a base da sua confiança? O fato de que nunca deixou de lhes anunciar todo o conselho de Deus. Certamente é isso que significa pregar Cristo completamente. Não temos o direito de limitar a nossa pregação de Cristo àquelas coisas que achamos que são aceitáveis aos homens. Essa abordagem produz uma mensagem centrada no homem. O que Jesus pode fazer por você, se tão somente você lhe permitir que o faça. Talvez pregação é uma miserável imitação do Evangelho. Como exemplo de pregação doutrinária, considerem a declaração introdutória de Hebreus, que nestes últimos dias Deus nos falou por meio de seu Filho, Hebreus capítulo 1, versículo 1. Cristo é o último e supremo mensageiro, o anjo do concerto, o anjo da aliança, Malaquias capítulo 3, versículo 1. Mas que aliança é esta? É a aliança da graça e da misericórdia estabelecida na eternidade entre o Pai e o Filho, mediante a qual Deus nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Não podemos pregar Cristo completamente sem declarar esta verdade, que Deus escolheu os seus em Cristo antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Efésios capítulo 1, versículo 4. Por quê? Porque somente isso explica a natureza do plano divino de salvação e o motivo que está por trás desse plano. Sem essa informação, as nossas questões mais profundamente fundamentais permanecem sem resposta. Todavia, o referido ensino é anátema para muitos evangélicos hoje em dia e é abordado com cautela até por muitos que subscrevem as doutrinas da graça. Só porque a eleição é ensinada nas Escrituras, eles murmuram, não significa que temos que pregá-la abertamente. Porventura, devemos guardá-la como um segredo de família para aqueles que têm maturidade suficiente para recebê-la? Pergunto, dizer aos que não são salvos que Deus designou alguns para a vida eterna e outros não, como está em Atos capítulo 13, versículo 48, isso não seria a receita certa para uma evangelização desastrosa? Bem,
Se por evangelização você quer dizer persuadir os pecadores a aceitarem Cristo por um ato da vontade não regenerada deles, provavelmente você está certo. Mas se você quer dizer que é proclamar Cristo aos que estão mortos em ofensas e pecados, para que sejam despertados para a vida pelo poder do Espírito Santo, está errado. A doutrina da eleição humilha os pecadores orgulhosos, que de outro modo pensariam que podem salvar-se por si mesmos. E ela glorifica Cristo, que só Ele pode fazer. Ela, a eleição, é fundamental para o nosso entendimento geral da salvação pela graça. Naturalmente, isso não significa que essa doutrina sempre deve caracterizar proeminentemente a evangelização como se fosse a coisa central. O cerne da mensagem de Paulo aos atenienses, por exemplo, era Jesus e a ressurreição, e aos coríntios, Jesus Cristo e este crucificado. Atos 17, 18 e 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2. Tampouco estou dizendo que é imperativo mencionar a eleição em todo o sermão ou em toda a mensagem evangelística. Mas, se a nossa pregação não coloca a obra salvífica de Deus no contexto dos seus conselhos eternos, não estamos pregando Cristo completamente, pois Ele é o mensageiro da aliança eterna, sem a qual não haveria nem a graça nem a salvação. E se negligenciarmos esta dimensão eterna da salvação, não estaremos dando a Deus a glória devida a seu nome. Pois quando Paulo lista todas as bênçãos espirituais a nós concedidas pelo Evangelho, ele inclui a eleição, a predestinação, a adoção, a aceitação no amado e a redenção pelo sangue de Cristo. Todas essas bênçãos destinadas a celebrar e a honrar o louvor e glória da sua graça. Efésios capítulo 1, versículo 3 a 7. É somente a graça de Deus que traz salvação, e esta graça de Deus se há manifestado em todos os homens. Tito capítulo 2, versículo 11. Não é uma coisa que Deus quer esconder como se de algum modo ele estivesse envergonhado de suas implicações. Não a esconderemos mais se pregarmos Cristo completamente.